Boa noite a todos. Dentro em breve estaremos iniciando os nossos trabalhos da noite de hoje, com a presença remotamente do nosso querido amigo, presidente do Centro Espírita Pai, escritor e articulista Jorge Hessen, e há mais de 20 anos vem contribuindo, colaborando com a nossa casa. Ele hoje, o tema da palestra dele é Análise dos Primórdios do Evangelho segundo o Espiritismo. Como historiador, ele nos trará uma visão dos primórdios, ou seja, da origem do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de que compreendamos como tudo começou. Faremos uma oração inicial, passaremos de imediato a palavra ao Jorge, e tem muito a nos ensinar na noite de hoje. Senhor, que a tua luz se faça presente entre nós, harmonizando os nossos pensamentos e os nossos corações, auxiliando-nos a encontrar a paz interior tão necessária para superarmos as dificuldades do dia a dia, vencendo as provas necessárias para a nossa libertação espiritual. Que os benfeitores encontrem em nós outros o campo em que lavrarão os ensinamentos do Cristo, a fim de que gerem frutos doces de amor, de luz e de esperança num futuro melhor. Que a tua luz se faça, Senhor, hoje e sempre, e a partir de agora iniciamos as nossas tarefas, convidando à tribuna remota o nosso querido irmão e amigo Jorge Hessen. Gratidão, meu querido irmão Arnaldo Rocha, presidente da Casa Fonte de Esperança. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos intua, nos inspire, a fim de que nós possamos chegar primeiramente ao coração e depois à consciência de cada um. A nossa proposta é fazer uma rápida e breve síntese dos primórdios do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação. A rigor, eu fiz, como modesto historiador, vários levantamentos para tentar chegar a compreender por que o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina, ele resolveu publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele percebeu, durante as suas pesquisas, que a compreensão do chamado Novo Testamento, ou da Bíblia, no conjunto dos 43, às vezes 44 livros do Velho e 27 livros do Novo Testamento, em face do simbolismo, em face das próprias manifestações nas narrativas dos evangelistas, calcados nas parábolas proferidas por Jesus, a dificuldade de compreensão, a complexidade de compreensão exata da mensagem. E aí o Allan Kardec, ele achou que poderia mergulhar para podermos compreender o Evangelho.
sem nenhuma presunção, tanto é verdade que, na primeira edição, e eu vou citar isso, se der tempo, ele não ousou chamar de Evangelho segundo o Espiritismo. Em 2 edições, a partir de 64, ele intitulou a obra do qual ele mergulhou para escrever e para trazer para nós, Imitação do Evangelho. Depois, em 66, 2 anos depois, ele definitivamente, na 3ª edição, ficou como Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, o livro que deu início à nossa doutrina, a partir das publicações de Allan Kardec, porque o Espiritismo nasce com as publicações das revelações, porque se ele não tivesse publicado, nós não teríamos hoje uma estrutura doutrinária do qual ele mergulhou profundamente para trazer para a humanidade aquilo que nas suas pesquisas serviram de revelações. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, da 2ª edição, porque na primeira edição só existiam 501 perguntas, ele interrogou aos espíritos se havia uma lei natural, considerando os trabalhos que já se fazia no campo acadêmico de pesquisa de um Alfred Russel Wallace, de o próprio Charles Darwin e outros trabalhando a lei de evolução, as leis naturais. Ele perguntou aos espíritos se realmente haveria uma lei natural. E os benfeitores disseram que sim, que essa lei ela existe para nos advertir o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E, em face dessa lei, o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei natural. Interessante essa resposta. E Kardec, já que há uma afirmação de que há uma lei natural, ele acabou perguntando logo qual seria, onde estaria escrito essa lei, onde nós encontraríamos essas leis para nos aproximar da felicidade. Até para não nos afastarmos dessa lei. Como é que nós teríamos contato com essa lei? Está na questão 621, do mesmo Livro dos Espíritos. E os Espíritos explicaram que as leis naturais ou as leis divinas estão inscritas na consciência humana. Então, ele já tem uma resposta interessante. Existe uma lei, a lei natural. E existe um livro, onde as leis nós podemos encontrar neste livro, ou nesta fonte, na consciência. Filosoficamente falando, considerando a submissão ou a insubmissão dessas leis como determinante para o nosso grau de maior ou de menor felicidade, o Allan Kardec ele sabia que quando nós estamos tratando de estudar, conhecer, nos aproximar de leis, sobretudo lidando com leis divinas, as leis naturais, ou até mesmo as leis científicas que regem ou que tentam explicar a regência da vida material, era importante, sim, que nós tivéssemos um livro onde nos auxiliasse a compreender melhor essas leis. Onde é que estão escritas? Já está na consciência, mas um livro, didaticamente, seria muito interessante, segundo o argumento de Allan Kardec, porque o livro didático, e isso é fato, facilita bastante o nosso entendimento das leis científicas. E nós estamos falando de leis naturais, e que estão escritas na consciência, mas poderíamos encontrar alguma fonte para pesquisarmos e melhor compreendermos. Por isso que Kardec indagou se existe esse livro onde nós possamos examinar essas leis. Ora, se as leis divinas estão escritas em nossa consciência, o que impede cada ser humano aprender essas leis que estão na sua própria consciência? Aí a dificuldade, porque cada um tem a sua visão de mundo, né? Porque nós somos tão diferentes entre nós em nossas atitudes. Qual, então, a diferença que existe de uma lei escrita na consciência de cada indivíduo, já que nós temos uma visão de mundo
completamente diferentes um do outro, cada um tem o seu mapa consciencial, o seu mapa mental. E se nós trazemos em nossa consciência as leis de Deus, mais uma questão: por que nós teríamos que pensar em que ela precisaria ser revelada? Porque ela, de alguma forma, nós temos a primeira lei, que nós chamamos a primeira revelação, para nós espírita, Moisés, com o seu Pentateuco. Segunda revelação, Jesus, com o Evangelho. E a terceira revelação seríamos nós, na condição de adentrar e compreender as leis naturais. Os benfeitores explicaram a Allan Kardec, ainda no Livro dos Espíritos, que a lei ela deve ser revelada assim porque, de alguma forma, nós tanto esquecemos ou não compreendemos muito bem as leis de Moisés, muito menos a de Jesus, ou a desprezamos. Por isso que era importante essa revelação para que nós pudéssemos relembrar essas leis. Então, esse é o propósito das leis de Deus, estar em nossa consciência, mas nem sempre nós prestamos atenção, porque muitas vezes nós esquecemos de escutar a própria consciência. Nós não somos muito atenciosos aos ditames, aos gritos, aos clamores da própria consciência. Nós esquecemos de fazer aquela viagem íntima, aquela viagem interior para ouvir essa voz que vem metaforicamente falando de Deus. Na verdade, as vozes, os sussurros, os gritos do próprio mundo transitório ocupam muito mais espaço em nossa vida do que aquilo que procede da transcendência do alto. Nós somos muito mais voltados à vida transitória. Lá na questão 625, Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a todos os seres humanos para lhe servir de guia e modelo, para entender essas próprias leis, para nós compreendermos onde elas, já que elas estão escritas na consciência de cada um. Mas o modelo, um guia, os espíritos responderam que Jesus é esse guia, que Jesus é esse modelo, que Jesus é esse professor, o mais sábio dos professores, aquele que aponta o caminho, porque Jesus é também modelo de vivência dessas leis naturais. Opa, então, interessante. Nós temos alguém que leu, entendeu, compreendeu e vivenciou essas leis naturais. Então, nós temos aqui uma situação interessante. Nós temos as leis divinas, as leis naturais. Nós temos a fonte, que é a nossa consciência, e temos um guia e um modelo e um professor, Jesus. E a partir dessas reflexões, a partir dessas perguntas de Kardec, nós conseguimos identificar uma lei que está escrita em nossas consciências e nós temos, de alguma forma, nesse mestre, nesse guia, nesse modelo, aquele que entendeu, que vivenciou completamente a lei natural, do qual nós somos convidados a exercitar para nos aproximar da felicidade, porque quanto mais me afasto dessas leis, mais infeliz eu sou. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, como eu disse lá no início, que foram anotados por aqueles que, de alguma forma, conviveram com Jesus. Aqueles que, seus discípulos ou mais diretos, apóstolos, ou que fizeram as suas anotações, registraram parte do que Jesus fez durante a sua trajetória de um pouquinho mais de 3 anos de vida pública. Para que nós pudéssemos efetivamente aprender essas leis divinas que dizem respeito à nossa felicidade, esses chamados 27 livros nós encontramos no Novo Testamento, como eu disse. Ali está a chave da felicidade, já que Jesus é o mestre, já o que ele fez seria exatamente um caminho para nós podermos entender as leis naturais. Ali nós encontramos, sim, as anotações, mas vai surgir uma grande questão, um grande problema, para que uma revelação, na realidade, se nós precisamos de uma nova revelação, considerando que Jesus é a segunda revelação, e se nós já sabemos que Jesus, como revelação, é um revelador, é um professor, é um modelo, é guia, vivenciou as leis naturais, então para que uma nova revelação, que seria a doutrina espírita? Para que uma nova revelação? Nós já temos a lei revelada.
A lei natural já está no Evangelho, nos 27 livros do Novo Testamento. Jesus é o professor, então para que uma nova revelação? Foi a pergunta que o Kardec fez aos Espíritos na questão 627. E qual seria a utilidade dessa nova revelação se Jesus ensinou as verdadeiras leis naturais, as verdadeiras leis de Deus? Portanto, qual a utilidade do ensinamento dos Espíritos numa condição de novos reveladores? Para que uma nova revelação? Os Espíritos explicaram a Allan Kardec que Jesus empregava alegorias, como eu disse lá no início, na sua linguagem metafórica, de conformidade com a cultura da época. E essas metáforas, essas alegorias se tornaram ininteligíveis, por isso que as leis, pelo menos que diz respeito à nossa felicidade, ela deve ser melhor explicada, desenvolvidas, porque os próprios 27 livros do Novo Testamento têm interpretações infinitas com vários segmentos, do qual foram criadas várias religiões, cada um interpretando ao sabor dos seus interesses, lideranças e estruturações. Então, nós temos aqui uma fonte complicada, em que há várias interpretações. Poucos são os que compreendem, e muito menos são aqueles que conseguem exercitar, praticar pela não compreensão daquelas leis codificadas, simbólica ou metafórico, por parábolas por Jesus. O Evangelho, segundo a doutrina espírita, vem nascer exatamente dessas reflexões. A partir daí, Allan Kardec ele percebe que era necessário voltar aos textos do Novo Testamento, mas entendê-lo, explicá-lo à luz de uma nova perspectiva, à luz da doutrina espírita. Porque até então, esse evangelho não tinha essa leitura. Os 27 livros codificados em algum momento, consagrados no grupo dos chamados conjunto canônicos para a interpretação de Jesus Cristo ou da sua mensagem, deixava muito a desejar para a melhor compreensão das leis naturais, cujo mestre, caminho, verdade e vida é Jesus. Portanto, há um pouco mais de 160, um pouco mais de um século e meio, foi um grande desafio para o nosso codificador organizar o que nós podemos chamar de conjunto do mais completo código moral da história. Eu estou dizendo o mais completo código moral da história. Quem é o mais completo código da história, senão o Evangelho segundo o Espiritismo? É presunção isso, Jorge? Será? Nós estamos falando de uma nova revelação, uma nova perspectiva, uma análise de Jesus, voltando a Jesus, porque Jesus, historicamente, ele foi morto várias vezes. A sua mensagem foi destroçada, enterrada, esquecida com as religiões que surgiram em torno, ou supostamente em torno dos chamados 27 livros canônicos. Emmanuel, textualmente, muito claramente, explica para nós que o Evangelho ele morreu com o movimento chamado cristão. E era preciso nós retomarmos ou reacendermos a luz de Jesus a partir do movimento de desenterrarmos, de exumarmos as letras mortas das próprias religiões. E como Jesus há 2000 anos falou de enviaria um outro Consolador, porque ele próprio sabia que os homens iriam desviar a sua mensagem, iam fazer verdadeiras colchas de retalhos da sua mensagem, iam definitivamente enterrar a sua mensagem salvadora, no sentido de libertadora, para nós entendermos a nossa transcendência, a nossa vida após a morte, a nossa vida após a vida, a nossa
jornada infinita até a pura e eterna felicidade, nas bem-aventuranças, como Jesus nos ensinou. Isso tudo foi esmagado, morto, com a ideia de inferno, com a ideia de céu, com a ideia de purgatório, com a ideia do demônio, com a ideia disso e daquilo, com o temor para que você obedecesse a grupos religiosos que se apossaram, supostamente, do movimento cristão para politicamente manterem o poder, sob o ponto de vista da própria política, econômica e supostamente religiosa também. E isso foi se construindo a estrutura do tecido da sociedade do mundo ocidental, em que o Cristo foi completamente esquecido. Completamente esquecido. E como Jesus disse que enviaria um outro Consolador para relembrar o que ele dissera, só se relembra o que foi esquecido, não se lembra o que está, de alguma forma, na lembrança. Então, Jesus disse que esse Consolador, o Paráclito, o Espírito de verdade, viria para relembrar as suas mensagens, que ficaria com a humanidade, não, mas com todos os seres humanos, para sempre, explicando todas as verdades de uma forma clara, porque o Consolador abriu as portas para os imortais. O Consolador prometido abriu as portas da imortalidade, do testemunho daqueles que, do outro lado das dimensões que não da matéria, trouxeram para nós a realidade dessa vida após o túmulo. O que até então era proibido você fazer qualquer tipo de sondagem, porque a própria igreja poderosa que criou, exatamente a partir de suas matrizes em Roma, toda uma péssima e falsíssima interpretação de Jesus proibiu a mediunidade. Completamente não se dá com médium. Tudo que é ligado aos fenômenos da mediunidade era obra do demônio. Ponto. Não se mexe com isso mais. Está proibido. Em algum momento, essa mesma estrutura que assumiu a liderança de supostos maiores divulgadores do Evangelho proibiram o estudo da reencarnação. Aí acabou de vez a mensagem de Jesus. Então, o Espiritismo se justifica como uma nova revelação para reacender a que há 2000 anos Jesus ensinou com todas as letras e na prática, por fazer a maior e mais importante lei natural, que é a lei da mediunidade, a lei da reencarnação, a lei da vida após a morte. São leis naturais que foram esquecidas, mas que estão na consciência de cada um e que as religiões abafaram através do temor, do qual, quando você não obedecesse por comportamentos heréticos, você seria lançado ao inferno, ou quando monta uma negociação com um ou com outro que pudesse tirar você do próprio inferno, colocar no purgatório à custa de muito ouro. Martim Lutero não aceitou isso e tentou dar uma nova visão desse comércio de vida após morte, das chamadas vendas ou negociatas de indulgências. Então, não foi uma tarefa simples de Allan Kardec selecionar, estruturar, interpretar as narrativas dos livros que eu chamei canônicos do Novo Testamento, valendo-se dos argumentos de uma nova revelação. Sim, era necessária uma nova revelação. Até dizem, e eu pesquisei em fonte segura, modestamente, como eu fiz em algum momento, me debrucei para fazer um histórico do movimento espírita desde a França até chegar no Brasil. Nós temos algumas coisas escritas, destacando, em algum momento, nomes, datas, locais, fatos, claro. Então, de algumas fontes que eu peguei, disse que Allan Kardec ele precisou ficar recolhido, enclausurado na sua residência lá na vila de Seguir por algum tempo. Então, ele ficou recluso por um período até que, em 1863, um ano antes da publicação da Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele, como eu disse, recolhido em seu domicílio,
recebia mensagens, continua recebendo mensagens vinda de vários lugares, porque ele já era o grande líder dessa doutrina, que nasceu com o Livro dos Espíritos, mas, sobretudo, mensagens que vinham do Espírito de verdade, o que assinava como tal, alertando ao nosso codificador sobre a repercussão que esse livro que ele estava debruçado, por isso ele ficou recluso por um período na Vila de Seguir, na sua casa, que esse livro causaria, e é uma afirmação do Espírito de Verdade, não só nas hostes teológicas, mas também entre as nações. E isso eram mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Seria esse livro do qual ele estava debruçado, para isso ele ficou um pouco distante do convívio ali da sociedade por um período, seria o que eles chamam de um edifício sobre o qual todas as religiões poderiam abrigar, citar o verbo na condicional. Poderiam. Ainda não se abrigaram. Mas um dia, pela lei, que não dá como, é inescapável da evolução, em algum momento vão estar juntinho, se aproximando das verdades contidas ali, publicada em 1864. E logo a seguir, o Allan Kardec, ele decidiu publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele botou como título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi lançado em abril, no mesmo ano que nasceu, no mesmo mês que nasceu a nossa doutrina espírita, em abril de 1864. E, didaticamente, ele procurou dividir o livro em algumas partes para uma melhor compreensão. Mas simples, porque a doutrina espírita é um patrimônio da humanidade. Como uma nova revelação, não tem que complicar, pelo contrário, tem que simplificar para nós compreendermos as leis da natureza, as leis naturais, as leis divinas que nós já trazemos na própria consciência e como nós podemos investigar essas leis que já trazemos em nós. Estimulado por essas revelações, porque são parâmetros importantes para nós entendermos as leis que já trazemos em nós. Ali são estímulos que nos faz aproximar para investigarmos e compreendermos nessa pesquisa da própria consciência as leis que ali já estão. Então, Kardec estruturou esse primeiro livro de 64, analisando os atos comuns da vida de Jesus, os atos comuns. Também ele fez alguns pequenos registros dos chamados prodígios, ou os milagres, conforme as religiões tecem, do próprio Cristo. Algumas precognições ou profecias do próprio Cristo, e até mesmo algumas análises de algumas palavras que acabaram servindo para estabelecer dos dogmas da teologia das várias religiões. Ele analisa isso também, mas principalmente a lupa enorme ele coloca nos ensinos morais dos 27 livros do Novo Testamento. E sobre esse aspecto dessa última parte, que é o ensino moral, o Kardec, ele aclara de uma forma muito racional que os ensinos morais jamais foram motivo de disputas teológicas. Essencialmente, nunca. Considerando, sobretudo e principalmente, o famoso Sermão do Monte e as parábolas de Jesus. Embora a complexidade de interpretação de algumas parábolas. Razão muito suficiente pelo qual Kardec vem estruturar os alicerces básicos do terceiro livro da codificação da nova revelação. Então, lembra o nosso querido Allan Kardec que muitos dos nossos irmãos admiram esse apelo, esse convite moral dos compêndios dos 27 livros, claro. Porém, mesmo que haja esses apelos morais no Novo Testamento em si, poucas pessoas conhecem de uma forma mais profunda e muito menos ainda compreendem ou sabem tirar-lhes consequências naturais numa melhor interpretação daquelas lições ali, considerando a codificação da estrutura moral do Novo Testamento. E eu diria até que, para agravar essa situação, muitos que mergulharam, intelectuais, escritores de renome, poetas e muitos literatos, como eu disse,
Eles trataram esse código moral do Novo Testamento, na poesia ou na literatura, como assunto evangélico, através de estilo muito rebuscado. E quando se rebuscou, através de grandes nomes que estudaram o Evangelho, ou os 27 livros do Novo Testamento, tirou-lhe completamente a simplicidade primitiva, desnaturou completamente o encanto e a própria autenticidade da simplicidade dos 27 livros do Novo Testamento, que eu repito, ainda muito mal compreendido. E dentro dessa perspectiva, numa reflexão, nessa análise, Allan Kardec ele afastou-se do aspecto cronológico, como nós encontramos nos 27 livros, daquelas narrativas dos evangelistas. E o Kardec ele optou por agrupar, por distribuir e por transcrever de uma forma extremamente metódica, conforme a natureza, conforme a maneira em que algumas dessas máximas, dessas transcrições, pudessem estar procedendo uma da outra, numa lógica de uma narrativa. Poderia ser linear, sim, mas o quanto possível dentro desse encaixe, desse gancho, que ela levaria a uma interpretação até o final, mas já chamando, convidando uma outra estrutura moral do próprio Evangelho, complementando essa, que foi esse o objetivo do Evangelho. Então, ele procurou fazer com que isso pudesse ser uma realidade, com que um capítulo dos 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, então tem um capítulo a mais do que o Novo Testamento, procedesse das outras, tanto quanto fosse possível, na sua capacidade de pedagogo, codificador, sistematizador, extremamente intelectualizado, acadêmico, visando uma melhor e mais simples compreensão das lições daquele grande senhor arauto da Galileia, o nosso Cristo. E diversas citações dos evangelistas são, como eu disse e repito, não muito inteligíveis, não conseguimos entender muito bem. E algumas das citações parecem completamente sem nexo, sem lógica, porque há uma ausência de uma vinculação, de uma chave que dê um verdadeiro sentido para essas citações dos evangelistas. E nessa reflexão desta noite aqui na Casa Fonte de Esperança, nós sabemos que a doutrina espírita, com a capacidade que os espíritos deram a Allan Kardec para sistematizar as suas revelações, porque a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos. A revelação é dos espíritos. Kardec apenas sistematizou essas revelações. Então, essa conexão que o Allan Kardec oferece nesses 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre com base nessas transcrições dos quatro, principalmente dos quatro evangelistas, seguido de explicações maravilhosas, bastante persuasivas, em análise profundas, mas ao mesmo tempo simples do Evangelho ou dos quatro evangelistas. E nessa conexão, na sua narrativa, reforçada pelas instruções na terceira parte da estrutura de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec entregou aos reveladores, aos espíritos, como instrução dos espíritos. Ele pega as partes que ele transcreve lá dos evangelistas, ele comenta numa exegese da sua capacidade intelectual extraordinária, e depois ele entrega aos espíritos a interpretação final em cada capítulo, até o 20º, pelo menos até o 27º, porque o 28º são instruções sobre como devemos aprender a orar. Ele se dedica mais à questão da oração, do orar e vigiar. Então, o reforço pelas instruções que foram complementadas pelos imortais, pelos espíritos, pelos sábios, que foram psicografados em vários países, as mensagens, na terceira parte da estrutura de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, são instruções que vieram de vários médiuns em vários países do mundo, ditadas, assinadas por alguns espíritos de respeitáveis personalidades históricas do próprio cristianismo. Com detalhe importante, o Kardec,
ele precisou usar um método profundamente complexo do que ele mesmo nominou de controle universal dos ensinos dos espíritos, para que não houvesse nenhuma contradição nas instruções dos espíritos, colocada sempre na terceira parte da estrutura de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, quem está ensinando para nós a decodificação da transcrição em cada capítulo são os espíritos. No primeiro momento é o próprio Allan Kardec. E entre os vários espíritos que colaboraram com as suas instruções, com o seu cabedal de compreensão, pela própria experiência que tiveram na própria igreja, padres, educadores como o Lacordaire, como o Lamennais, nós temos escritores que foram políticos, oradores, educadores. Um chegou a ser arcebispo de Cambrai, que foi o Fenelon. Veio trazer uma contribuição enorme na terceira parte, na interpretação daquilo que Kardec já colocou transcrito no início de cada capítulo. E muitos, como eu disse, ex-religiosos, que Kardec manteve o título como bispos, como santos, como bispo de Hipona, que foi o grande pai da Igreja Latina, Santo Agostinho. Ele manteve a palavra santo, porque no Espiritismo não tem santificação. Mas ele respeitou e colocou a estrutura de Santo Agostinho, como São Luís, que foi um dos reis da França na época das Cruzadas, ajudaram como instrutores do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora aqueles que tiveram contato direto com Paulo, como foi Erasto. Sim, o Erasto foi discípulo de São Paulo, teve contato com as suas cartas, com as suas missivas, além de outros que colaboraram com a sua sapiência, com a sua experiência teológica, como François Nicolas de Madeleine, que foi o cardeal de Marlot. Nós temos também, além do grande companheiro, membro da Sociedade Espírita de Paris, foi um grande médium, trabalhou com Allan Kardec, o Sanson. Dentre outros, como nós podemos lembrar, está lá como espírito, o instrutor, o bispo, que foi realmente de Alger, que ele tinha o nome de Adolfo, ou João, que foi um bispo de Bordeaux, ligado à religião também. Ou Vianney Curadar também, o próprio Emmanuel, que tem uma assinatura dele na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o São Vicente de Paulo, a famosa personagem Cáritas. Nós temos Pascal, que foi um grande cientista, um geômetra, um físico, um filósofo, um escritor. Tem uma irmã, Rosália, também trazendo para nós as suas instruções no Evangelho segundo o Espiritismo. Henri Heine, nós temos Elisabeth de France, uma ex-rainha, nós temos Delphine de Girardin, ou Girardin, nós temos François de Genebra, tudo dando um grande suporte para esse terceiro livro, analisando o Evangelho de uma forma simples, até mesmo na assinatura de um espírito que era muito duro, e ele, nas suas instruções, ele é muito incisivo, que é o famoso Lázaro, assina também em suas mensagens como instrutor do Evangelho segundo o Espiritismo. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, assina mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um Simeão, temos um Defeito, nós temos o Bispo de Nevers, nós temos um Júlio Oliver, nós temos Michel, nós temos vários, Monod, a famosa rainha de França, que foi uma rainha importante, que ela dá uma mensagem, um testemunho, que achava que chegaria como rainha e como a mais humilde daquelas seres que eram ligados à monarquia. Ela se colocou numa condição de estrutura bem inferior àquelas que foram a elas subordinadas, além, aí sim, coroando o espírito de verdade, que para alguns pesquisadores fazem reflexões, que pode ser o próprio Cristo. O Cristo pode estar comandando o nosso sistema solar a partir do Sol, qualquer estrela, mas ele tem poder de fazer isso, está presente na onipresença, porque ele, como co-criador, ele criou, por permissão de Deus, o nosso planeta. Então ele tem um poder, ele gerencia o nosso planeta, ele tem um poder de tudo. E por que ele estaria ausente de uma nova revelação, quando ele, há 2000 anos, no caso, 1800 anos antes, teria prometido um novo Consolador? Como é interessante nós começarmos a parar nessa pleia de sublimes procuradores do além, que agiram com essa permissão direta do comandante criador, ou co-criador do nosso planeta.
Então, Kardec ele vai contextualizando o significado de muitas palavras que foram empregadas com muita frequência nas narrativas da chamada Bíblia, a fim de facilitar a cada um de nós uma compreensão do verdadeiro sentido de certas máximas, como eu disse, que esse movimento cristão enterrou a mediunidade, destruiu uma sondagem até mesmo científica sobre a reencarnação e as dificuldades que hoje estamos capengando para entender um fenômeno tão natural que o Cristo tentou explicar a um doutor da lei, e o doutor da lei nada entendeu, o Nicodemos. Que são fenômenos fundamentais para nós entendermos o que o Cristo veio trazer. O Cristo veio trazer, em última análise, a mensagem do amor, mas da imortalidade. Tanto é verdade que ele veio e se apresentou após 3 dias de supostamente morto. Disse: eu não estou morto. O corpo mataram, mas eu continuo vivo, eu trago a mensagem da imortalidade. E não há como nós entendermos imortalidade sem contato com os imortais, como ele permitiu o contato com os imortais quando no Monte Tabor ele próprio permitiu a voz de Moisés, a voz daquele que proibiu o contato com os mortos e a voz de Elias. Ora, ele que por levitação, dentro de um trabalho que supostamente transgrediria as leis da gravidade, caminhando por sobre as águas, pelo um processo de transubstanciação, transformando um elemento em outro, como água em vinho, como os pães multiplicando e os peixes, fazendo com que milhares de pessoas pudessem tirar as suas fomes, se ou por sugestão, ou pelo próprio fenômeno que ele tinha o poder de alguma forma, interferir, o que hoje o homem cientificamente ainda não tem capacidade de fazer. Ele tinha poder, e tem o poder, de poder interferir numa célula-tronco, por exemplo, e regenerar uma célula chamada nervosa, que hoje ainda o homem não consegue regenerar, mas ele tinha capacidade de fazê-lo, embora os pesquisadores na chamada célula-tronco estão tentando fazê-lo, mas ele fazia isso, e mesmo os nascidos cegos, os que nasciam cegos, ele dava visão, porque ele reconstituía aqueles nervos que estavam destruídos, ele dava vida. É assim o poder de Jesus, é assim que nós entendemos Jesus com a mediunidade e com a reencarnação, porque ele, em alguns momentos, afirmou que João Batista, aquele ligado à sua própria família, era o Elias que havia de vir, então ele faz isso como uma afirmação, ele não está fazendo outra coisa. Em Mateus e no próprio Marcos há uma afirmação. O nosso querido João Batista é o Elias que vocês estão esperando em Miqueias, Malaquias. Ele é o próprio. Ele é o próprio. E como eles já disseram ao próprio Nicodemos, que ninguém conseguirá entender as leis da própria natureza se não nascer de novo. Porque o Espírito sopra onde quer, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. O que é isso? Não é com água de batismo, num processo absolutamente inócuo para a transformação, para um novo renascimento, senão pelo renascimento a partir da reencarnação. Meus irmãos, nós ficamos distantes de Jesus e o Evangelho nos aproxima numa compreensão do verdadeiro sentido das máximas do nosso Senhor, bem como da parte histórica sobre os costumes daquela sociedade judaica, dos tempos apostólicos. Enfim, o Kardec ele colocou no Evangelho o resumo. E uma coisa importante para terminar minha fala, meu querido Arnaldo Rocha, o Allan Kardec ele fez questão de colocar exatamente e com muita clareza o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, demonstrando a absoluta concordância doutrinária desses precursores filosóficos daquele que há 2000 anos não conseguiu ainda ser compreendido por quase todos os religiosos, categoricamente presos, chumbados aos dogmas, aos preceitos, aos concílios, que não dão liberdade para melhor mergulhar, para compreender aquele que é a luz do mundo. Então, cumpre que nós não venhamos a perder de vista a total vinculação do Espiritismo com os ensinamentos do próprio Cristo. Porque ele administra, e eu repito, o nosso planeta. Devemos a ele nos submetermos à sua vontade. E cada palavra
que ele plasmou na atmosfera terrena dirige-se a todos nós, ontem, hoje e sempre, independentemente de onde possamos estar ou quer o que estejamos fazendo. Por aqui eu fico, então, com as minhas palavras finais, porque ele, o príncipe da paz, está contido, muito especialmente, muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Sermão da Montanha, né? Naquela belíssima lauda avaliada pelo próprio Mahatma Gandhi como a mais pura essência do cristianismo e que o cristão não consegue entender. E ele, o próprio iluminado da Índia, na palavra de Emmanuel, em 1938, no livro A Caminho da Luz, disse: se um cataclisma, um desastre absurdo extinguisse toda a sabedoria humana, com todos os seus livros e bibliotecas, se restasse apenas o Sermão da Montanha, as gerações futuras teriam nele toda a beleza e a sabedoria necessárias para a reconstrução da vida. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, gratidão aqui pelo convite, meu irmão, e que Jesus abençoe todo o trabalho de vocês aí na Casa Fonte de Esperança. Muita paz.